Essa foi uma semana difícil para quem usa o ônibus da empresa Marechal. Eles atendem regiões como Guará, Parkway, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Sol Nascente. O pôr do sol também. Apenas alguns veículos circularam, gente, muitas reclamações chegaram até a gente. O Procon DF deve notificar, inclusive, a Marechal, ainda hoje, dando prazo de 48 horas para que ela justifique a tal da falta de ônibus. Esses dias, como é que tava a garagem, ó? Todo mundo parado. E quem tava precisando? O cidadão de bem. É uma vergonha. Meio de 10, vambora que eu tenho muito mais. Aqui a gente não para de jeito nenhum. Deixa eu ver. Da empresa Marechal e da frota de ônibus pelas ruas do Distrito Federal. Isso porque na tarde de ontem, vários passageiros reclamaram sobre a frota, dizendo que não estava rodando 100%, que muitos deles estavam esperando por mais de horas esse transporte que normalmente passa em 20 a 30 minutos. Então, muitos moradores do Distrito Federal estão prejudicados por conta dessa frota que não está rodando 100%. Por isso, deputados da Câmara Legislativa enviaram ao Ministério Público um ofício pedindo uma resposta o quanto antes da empresa, e é isso que a gente fala com o deputado responsável por esse ofício. Deputado, boa tarde, obrigada pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Primeiro falando sobre essa situação da frota, não está rodando 100%, né? Boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, Fred. Isso, exatamente. Nós estamos acompanhando, enquanto presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, essa situação específica com a Marechal. Ela tem colocado um ônibus para circular no pico e depois recolhido ele, segundo denúncias de funcionários e de próprios usuários. Inclusive, denúncias essas que eu quero colocar aqui, a CLDF à disposição de todo mundo que utiliza a Marechal. Entra no site da CLDF, faz ouvidoria para nós, para que a gente possa acompanhar precisamente. Bem, é importante dizer que é uma empresa que tem mais de 460 carros rodando pela cidade e que atende uma das maiores bacias da região, que é a Bacia 4. Teve o contrato renovado por mais 10 anos, só este ano recebeu 267 milhões de reais, mas ainda não apresentou o cronograma de renovação da frota, porque tem 326 ônibus fora do prazo de validade. Com isso, nós oficializamos o Procon, o Ministério Público e a própria Secretaria de Mobilidade para que busque, obviamente, informações precisas do que está acontecendo. O Procon deu 48 horas para a empresa se manifestar. Estamos procurando também a empresa para entender o que de fato aconteceu. Ela alega algumas dívidas que o Estado tem com ela. Bem, se tem dívidas, a gente quer que sejam pagas, mas a gente também exige qualidade na presteza do serviço. Cumprimento de horário, ônibus com qualidade, limpos e, obviamente, renovados. É uma situação complexa que coloca a população, obviamente, em uma situação de desconforto, sem saber como chega no trabalho e como volta para casa. Ontem nós falamos que essa frota estaria sendo normalizada, mas depois a gente fez vários flagrantes de pessoas que denunciaram que não estava normalizada. Agora, olhando no aplicativo da CEMOB, a gente viu que tem mais de 400 ônibus rodando. Esses ônibus estão, de fato, rodando, fazendo o trajeto como de costume? Carol, o ônibus está em operação, não quer dizer que ele está rodando. Ele pode estar numa garagem, ele pode estar num terminal. Em operação, que ele está apto a rodar. Depois que a gente entra no aplicativo é que a gente confere via GPS se de fato eles estão cumprindo o horário dentro do itinerário. Nós vamos acompanhar durante toda a tarde se de fato a Marechal vai manter, conforme é o cronograma de execução, os horários e os cumprimentos deles. Caso não, mais uma vez a gente vai reportar à Secretaria a urgência de criar um plano que possa intervir no sentido de colocar outras empresas cumprindo esse trajeto para não deixar a população desassistida. O que vocês cobram ali deles? Olha, cumprimento do contrato. Contrato esse que a gente aqui está considerando como nulo. A gente precisava de uma outra licitação, precisávamos de um outro contrato e de uma outra forma de remunerar as empresas. Não dá para o Distrito Federal e a população ficar refém de uma que decide, por exemplo, não rodar ou que não tem dinheiro para comprar o diesel, ou tem que estar com problema, e a população que paga com os impostos ou que paga na catraca não tem esse serviço prestado. Nós somos acionando os órgãos auxiliares da Câmara Legislativa, provocando o Ministério Público que acompanha esse caso para que exija e possa até requisitar junto com a gente na Justiça um processo mais ágil, mais forte nesse sentido. O Procon, porque é um direito do consumidor, é um serviço que se presta ao consumidor, e a Secretaria para que cumpra o papel dela de fiscalizar todo esse sistema junto com a gente. Nós não vamos descansar, estamos acompanhando todos os dias e, mais uma vez, colocando os canais da CLDF à disposição da população para que possa denunciar toda e qualquer empresa que não cumpre o que está estabelecido. Quais são os canais, só para a gente reforçar aqui? Então, CLDF, próprio site, vocês entram lá, entram na Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, CTMU,
Lá tem um e-mail, o telefone, podem fazer as reclamações, vamos registrar. E também a ouvidoria do GDF, né, pelo 156, qualquer população pode fazer a denúncia, essa ouvidoria depois a gente consegue rastrear e também identificar qual o volume de reclamações e sobre o que estão reclamando. Então é isso, deputado, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. A gente segue acompanhando essa situação e mostrando o relato de quem depende do transporte público da empresa Marechal. Aguardamos também uma resposta para trazer tudo isso aqui para vocês. Carol, muito obrigado, deputado, obrigado. É o que eu venho falando há dias aqui, pô. Tem que cumprir o contrato, não cumpriu, vaza, não tá cumprindo. O deputado, inclusive, trouxe dados pra gente agora, trouxe números aí que são impressionantes. A empresa ganha centenas de milhares de reais. Como é que me falta combustível? Tá faltando administração, se não sabe fazer, dá no pé, vai embora. O que não dá é a gente ficar à mercê de uma empresa dessa. Parece que a gente tá pedindo favor. Parece que a gente tá pedindo favor. Corta, vai embora. Manda embora. Abre outra licitação. Eles têm aí a melhor área de Brasília. Como eu falei pra vocês, tem Parkway, tem Guará, tem Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente. Bicho, vocês já imaginaram quantas pessoas tem nessas cidades? Vai passar de 1 milhão, pô. Vai passar de 1 milhão. Guará, Parkway, Aniqueira, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, passa ou não passa? Você tem ideia, só Ceilândia são 600 mil. Tô jogando baixo 1 milhão de brasilienses aí só nessas áreas. Cara, vamos ser mais firmes. Vamos ser mais firmes. Eles estão devendo os ônibus aí que estão vencidos, que já não poderiam estar rodando. E no contrato diz, se não substituir a frota, tá fora. Mas nós vamos deixar eles fazerem o que eles querem. O que me parece é que nós estamos refém deles. Refém deles. Por que nós estamos refém deles?